Aí galera, vamos para mais um vídeo do canal. Isso cai no concurso, tá? Essa é a nossa 18ª dica, né? Nosso 18º vídeo. E dessa vez a gente vai falar de uma questão, a questão do número 34, que apareceu no concurso da Assembleia Legislativa do Maranhão no ano de 2022. É sobre, obviamente, né, o que eu sempre falo, né? Cai muito teste ortopédico, teste da área da ortopedia, né? Esse aí é um teste que o nome não é muito comum, não é um teste muito comum, é o teste de fulcro, que ele tem como objetivo avaliar a instabilidade glenomeral anterior, né? Tem um conjunto aí de testes aí que a gente vai falar hoje no vídeo, dos testes de instabilidade glenomeral anterior, tá? A gente também tem um vídeo aqui, que é o mapa mental, que a gente fala sobre testes, faz um resumo dos testes do membro superior e os principais testes do membro inferior, tá? Então, esse teste de fulcro, ele tem como objetivo avaliar a instabilidade glenomeral anterior, sendo positivo quando há presença de dor e deslocamento excessivo da cabeça do húmero, né? Deslocamento excessivo anterior da cabeça do húmero. Tá? Então, ele é um teste para avaliar a instabilidade glenomeral anterior. Então, basicamente, quando você faz o teste, o paciente vai relatar dor e o examinador vai observar um deslocamento excessivo da cabeça anterior. Tem um conjunto de testes que tem o mesmo objetivo de avaliar a instabilidade glenomeral anterior, e é isso que a gente vai mostrar aqui agora também nesse vídeo, tá? O primeiro teste é o teste de liberação anterior. Então, o primeiro teste é o teste de liberação anterior. Ele é também chamado de teste surpresa, tá? Esse teste de liberação anterior, ele tem como resultado positivo a presença de dor súbita durante o teste, ou se o paciente já tiver com dor durante o teste, né, antes mesmo do teste começar, durante o teste ele tem um aumento dessa dor. Fica uma dica aqui que é o seguinte: quando a gente estiver falando sobre instabilidade anterior do húmero, dos testes que a gente vai mostrar aqui, o fulcro é assim, o teste de liberação anterior é assim, o teste de apreensão e o job é assim, com exceção da gaveta anterior, todos eles fazem rotação externa máxima. Tá? Basicamente, ele faz o paciente em decúbito dorsal e rotação externa máxima. O resultado positivo ou é dor, ou é apreensão, né, medo, né, durante o movimento, um aumento da dor ou um deslocamento anterior maior quando comparado com o contralateral. Tá? Basicamente é isso que a gente tem, a rotação externa. O próximo teste, o 2, o segundo teste, é o teste de apreensão. Esse teste de apreensão dá como resultado positivo justamente essa manifestação de apreensão, de medo, durante o teste. Então, você vai fazer o teste de apreensão, rotação externa máxima, paciente em decúbito dorsal, vai fazer rotação externa, o paciente, você olha na face do paciente, ele está apreensivo, ele está com medo do movimento que você vai realizar, tá? Então, às vezes ele não sente nem dor, só o medo, só a apreensão, só o fato de ficar apreensivo durante o teste, já caracteriza o teste como um teste positivo. O terceiro teste é o job, né? Esse teste de job, ele vai fazer duas coisas que o caracteriza como teste positivo. Ele vai fazer a rotação externa, tá? A rotação externa, mais uma força anterior. Então, ele vai fazer um movimento antero-posterior da cabeça do húmero durante a rotação externa. Então, uma força antero-posterior da cabeça do húmero durante a rotação externa.
Como eu estou avaliando um teste de instabilidade anterior, né, que quando eu faço rotação externa, o húmero tende a se deslocar anteriormente. Quando eu faço uma aqui, a antero-posterior, quando eu faço uma força antero-posterior, eu alivio esse deslocamento, e ao aliviar esse deslocamento, eu alivio, eu aumento essa dor, né? Então, quando eu faço um teste antero-posterior, eu aumento essa dor. Na verdade, estou fazendo o movimento contrário. Essa força antero-posterior é de póstero para anterior. É um deslocamento anterior. Acho que ficaria melhor assim, senão vai confundir. Tá? O que há aqui é um deslocamento anterior. Então, o que eu faço aqui é um deslocamento anterior durante a medida do teste. Ou eu faço uma mobilização póstero-anterior. Aí sim, tá? O que como dá positivo, dor. Se eu faço a mesma rotação externa, aí sim eu faço uma força posterior, um deslocamento posterior, né, um deslocamento para baixo, então antero-posterior, um deslocamento antero-posterior ao contrário, eu tenho um alívio da dor. Então, basicamente, esses dois, durante o teste do Job, né, essas duas manobras que você vai realizar. Um provoca a dor, o outro provoca o alívio. Né? Então, aumenta a acurácia do teste do diagnóstico. E, por último, o quarto teste aqui da instabilidade anterior é o de gaveta anterior. Né? Vamos colocar aqui gaveta anterior, que aí nesse teste é o único teste que não tem a rotação externa máxima, e sim um movimento de abdução do braço. O paciente é em decúbito dorsal também. E aí, o examinador vai fazer uma força póstero-anterior. E vai comparar o deslocamento da cabeça do húmero. Então, deslocamento da cabeça do húmero do lado medido com o lado contralateral, tá? Então, se eu tenho um deslocamento maior no lado direito, eu tenho um resultado positivo no lado direito para o teste da gaveta anterior. Então, há uma instabilidade anterior da articulação glenohumeral, tá? E pegando esse gancho da instabilidade anterior glenohumeral, vou falar um pouquinho sobre ela aqui, ó. Isso também é importante no vídeo, tá? Instabilidade anterior da articulação glenohumeral, tá? A articulação do ombro é a articulação que mais luxa, que mais ocorre luxação dentre todas as outras articulações. Por quê? Porque é uma articulação extremamente instável, imóvel, muito móvel, né? Então ela tem muita instabilidade e muita mobilidade, tá? Então ela necessita do componente passivo ligamentar e muito do componente ativo, que é o muscular, né? Então ela precisa da ação muscular para manter a estabilidade articular, mas comparando, e sem dúvida nenhuma, é a articulação que mais luxa no corpo. Sendo que o deslocamento anterior é o deslocamento mais comum. Essa instabilidade anterior seria a instabilidade mais comum. Ela é uma instabilidade muito comum em homens jovens. E o tratamento, na maioria das vezes, ele é cirúrgico, tá? O tratamento conservador, basicamente, é o quê? Fortalecer essa musculatura estabilizadora da articulação glenohumeral, o manguito rotador, né? Uma complicação comum
e inclusive é uma indicação para uma cirurgia, é a recidiva. Né? Um paciente que tem muito histórico de instabilidade, muito histórico de luxação, subluxação anterior da articulação glenomeral, é indicativo um tratamento cirúrgico, já que tentou-se o conservador e não aconteceu, tá? E aí tem algumas coisas, alguns termos importantes aí, que é, primeiro termo é a lesão de Bankart, tá? Lesão de Bankart. Essa lesão de Bankart é a lesão do lábio glenoidal, né? Que é o lábio da articulação glenomeral, que tem a função de aumentar a estabilidade. Tá? Então, o lábio glenoidal. A lesão do lábio glenoidal é chamada lesão de Bankart. Essa lesão, normalmente, é uma lesão antero, isso é importante, tá? Antero inferior do lábio glenoidal, tá? Então, a lesão do lábio glenoidal antero inferior e da margem mais, tá? A margem inferior da fossa glenoide. Tá? Então, anota aí, ó. Fica esperto. Lesão de Bankart, lesão glenoidal, do lábio glenoidal, antero inferior do lábio, mais da margem inferior da fossa glenoide. Quando eu tenho esse tipo de lesão, obviamente eu vou ter um aumento, né, na instabilidade articular, já que o lábio ele é importantíssimo, como um importante componente para a manutenção da estabilidade anterior. Uma outra lesão também importante, e quando eu digo importante, pessoal, mais uma vez, é importante para concurso, né? Que aparece bastante, a lesão de Hill-Sachs. Essa lesão de Hill-Sachs, enrolei aqui, ela é uma lesão também característica da instabilidade anterior do húmero, e é o que eles falam de um defeito bipolar, tá? Então, duas alterações que ocorrem na lesão de Hill-Sachs. A primeira é uma alteração na cavidade glenoide. Que tipo de alteração? Uma diminuição na cavidade glenoide, ou seja, quanto menor essa profundidade da cavidade glenoide, mais instável vai estar essa articulação do ombro, sem dúvida nenhuma, né? Então, o que eu tenho ali é uma redução da cavidade glenoide associado a uma alteração na cabeça do húmero que não articula de maneira satisfatória com a articulação glenomeral, aumentando ainda mais a instabilidade articular, tá? Então, lesão de Bankart, lesão de Hill-Sachs. Então, a cirurgia de Bankart é uma cirurgia para refazer essa margem, essa superfície antero-inferior do lábio glenoide e da margem inferior da fossa glenoide com o objetivo de melhorar a estabilidade, ou seja, suturar essa parte aí. Por quê? Porque, como é anterior, toda a projeção, todo o deslocamento anterior da cabeça do húmero vai encontrar facilidade, já que não tem a porção antero-inferior e a margem inferior da fossa glenoide do lábio para segurar e estabilizar passivamente a cabeça do húmero na cavidade glenoide. Tá? Então, essa seria a cirurgia de Bankart para corrigir uma lesão de Bankart. Uma outra cirurgia comum também, é a cirurgia de Latarjet. O que é essa cirurgia de Latarjet?
ela é também realizada em pacientes com instabilidade anterior da cavidade glenoide, da articulação glenomeral, crônica, né? Paciente que tem recidiva. A transferência do processo coracoide, anota isso aí, ó, transferência do processo coracoide junto com o tendão do músculo córaco braquial. Por que ele chama córaco braquial? Porque ele está lá no processo coracoide da escápula. Então, retira o processo coracoide da escápula, insere ele, sutura ele na região anterior da cavidade glenoide. E aí eu tenho um obstáculo mesmo, né? O que ele faz aumentar é a estabilidade passiva, né? Então tem um obstáculo em que bate ali, tá? Sem dúvida nenhuma, a recuperação, a reabilitação de um paciente com instabilidade que fez um ALATAR-G é muito maior, o tempo de pós-operatório, o tratamento mais conservador, mais cuidadoso do LATAR-G do que da lesão de Bankart, tá? Então é isso que eu tinha para dizer, focar nessa questão da instabilidade anterior da cavidade glenoide, os testes, né, que a gente falou, essas características epidemiológicas também dessa instabilidade anterior, e esses dois tipos de lesão, lesão de Bankart e lesão de Hill-Sachs, e a cirurgia de LATAR-G. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, compartilha, seja membro do canal. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o curso preparatório online para concursos em fisioterapia, a gente está vendendo um material, e aí tem maiores informações abaixo aí, né? A gente vende material com aulas gravadas, um material completo, um material mais resumido. Você preenche o formulário e aí você recebe maiores informações, ou lá no @paulobrito.fisio, lá no nosso Instagram, você também tem acesso a maiores informações sobre esse curso preparatório. Galera, então compartilha aí, dá o joinha nas suas redes sociais, lá no seu Instagram, para que o canal continue aí fazendo esses vídeos gratuitos para todos vocês aí, beleza? Então, até o próximo vídeo.